Sejam muito bem-vindos aqui na nossa live, aqui no YouTube e hoje também no Instagram. Quero dar as boas-vindas a todos, agradecer o pessoal que já está entrando aqui no YouTube, colocando os comentários. Você que não está conseguindo fazer comentário, é porque você ainda não é inscrito aqui no canal, só se inscrever, a inscrição é gratuita e participar conosco aqui do nosso canal do YouTube. Você que não é inscrito, inscreva-se. Como eu disse, a inscrição é gratuita e participe também da nossa enquete aqui no YouTube. Né? A nossa enquete de hoje é: o jejum nos quebranta e nos desperta para a oração e a confissão da palavra. Você concorda? Se você concorda, diga sim. Que muitas vezes nós ficamos nos perguntando qual das 3 disciplinas espirituais nós devemos praticar primeiro. A gente começa orando, pastor Cirilo, começamos confessando a palavra, a gente pode começar fazendo as 3 ao mesmo tempo. Mas quando você jejua, o jejum ele traz um quebrantamento para você, um quebrantamento da sua carne, e faz com que a sua alma clame ao Senhor, né? Quando a Bíblia ela se refere ao jejum, ela fala assim, que as pessoas afligiram as suas almas com jejum. Então, o jejum, ele aflige a nossa alma, nos levando a clamar ao Eterno para sermos socorridos em tempo oportuno. Então, esse clamor, ele traz consigo a confissão da palavra, ele traz consigo a declaração profética da palavra, né? E traz consigo também a oração em língua, porque chega um momento também que as nossas palavras, elas acabam, nossas lágrimas acabam, secam, e você precisa, então, só consegue falar naquela linguagem sobrenatural que o Espírito Santo nos dá. Sejam bem-vindos, Mônica Zogal, seja bem-vindo agora o Arley Furtado, a Ângela Souza, a Mônica, sejam muito bem-vindos. Hoje, enquanto eu orava, o pastor Vinícius também está aqui conosco, enquanto eu orava hoje aqui, me veio um nome aqui no meu espírito, Maria Teresa, e eu vi essa Maria Teresa, uma senhora de pele clara, cabelos claros também, atrás de um balcão de uma lojinha pequena. Ela estava ali desolada, assim, sem esperança no seu coração, sentindo uma angústia tão grande no peito. E a minha oração por essa Maria Teresa, atrás do balcãozinho da sua lojinha, é que Deus estará substituindo a sua angústia pela paz, a paz que excede todo entendimento. Eu não sei se essa Maria Teresa está aqui conosco ou não, não importa. Geralmente a gente pede para dar o testemunho para que a pessoa ela assuma o seu próprio posicionamento com a palavra que Deus está dando, né? O testemunho não é jamais para exaltar o pregador ou aquela pessoa que Deus está usando para trazer a revelação e a palavra de conforto. O testemunho deve ser para que a própria pessoa ela tome posição no mundo espiritual em relação à palavra que está recebendo. Então, Maria Teresa, se você está comigo no Instagram, se você está comigo no YouTube, se está no Instagram, pode vir aqui no YouTube, que você consegue colocar nos comentários, né? O seu testemunho. Nós temos aqui mais de 200 pessoas no Instagram, temos mais de 100 pessoas já aqui no YouTube, todo mundo chegando, seja bem-vindo. Stefane Rodrigues dos Santos, né? Então, se Maria Teresa está conosco no Instagram, venha para o YouTube. Eu tenho 2 canais no YouTube, você tem que estar segura que vai estar no YouTube que tem a live, né? Que é aquele canal que tem um símbolozinho, a nota musical, é o canal de música do pastor Antônio Cirilo Oficial no YouTube. Então, em nome de Jesus Cristo, você possa vir e ser tocada, né, dar o seu testemunho daquilo que Deus está fazendo com você, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Então, meus amados, hoje nós vamos continuar falando do nosso assunto de batalha espiritual. Nós estamos falando desde domingo atrasado, né? E todas essas lives estão salvas no YouTube para você, no meu canal oficial do YouTube. Você pode ir lá nas configurações, colocar em 2.0 e ouvir o pastor Cirilo falando em alta velocidade, mas eu quero te incentivar, você que ainda não assistiu nenhuma dessas lives sobre batalha espiritual,
que você volte e reveja as mensagens anteriores. Ali nós falamos dos 3 níveis, né? O primeiro céu, o segundo céu e o terceiro céu. Nós falamos também que, quando a gente ora, quando nós fazemos um pedido de oração, a a oração ela passa pelo segundo céu. O inimigo, ele conhece o teor da sua oração, a não ser que você fale em línguas, né. Você pensa no motivo da sua oração, mas fala em línguas. O apóstolo Paulo fala lá em 1 Coríntios 14: "Que farei? Orarei com entendimento e orarei também com o espírito", para que a sua oração passe codificada no segundo céu, chegue na presença de Deus, levada pelos anjos de Deus como incenso na presença de Deus, e quando os anjos também descem com a resposta, como aconteceu com Daniel, está registrado lá em Daniel capítulo 10, houve batalha no céu. Qual céu? No segundo céu. Houve batalha, aí veio Miguel, um dos príncipes do Senhor, e lutou ali juntamente com os anjos venceram essa batalha e trouxeram a resposta para Daniel no 24º dia, né? Daniel estava ali em jejum, oração, aguardando a resposta de Deus, mas o anjo chega e diz: Daniel, homem muito amado, desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração em entender essas coisas, em compreender essa visão, Deus enviou a resposta, mas nós tivemos oposição lá no céu, oposição no segundo céu, né, gente? Lá no terceiro céu não tem demônio, não são loucos assim, não, né? Então, teve oposição no segundo céu, mas Miguel, um dos príncipes do Senhor, que o Senhor tem vários príncipes, né? O principado não é só do mal, tem o principado do bem também, né? Então, peraí, olha, tem gente falando aqui, ó, eu não oro em línguas, né? A Marluce, você é nascida de novo? Você recebeu o Espírito Santo quando você creu em Cristo Jesus, sim ou não? Se você recebeu o Espírito Santo, ele habita dentro de você. Você falou muito bem. Eu, Marluce, não oro em línguas, porque o Espírito Santo não vai orar em línguas. É você que vai orar em línguas. Ele já habita dentro de você. Se hoje, na hora que você for dormir, você fechar os olhos, você, até agora mesmo, enquanto eu estou falando aqui, ó, ao invés de você me assistir, você continua me ouvindo e fecha os olhos, você vai ver as palavras de língua estranha lá dentro de você. O que você vai fazer? Vai ficar só vendo? Não. Você vai colocar som, você vai falar, você vai profetizá-las, você vai externá-las, mesmo que você não entenda nada do que está falando, né? Pela fé, Marluce, em nome de Jesus Cristo. Abra a tua boca e fale. Comece hoje. Comece hoje, em nome de Jesus. Comece hoje, em nome de Jesus. Aleluia. A Stefane está dizendo, eu quero orar em línguas. Pois ore, comece a falar agora, minha filha, em nome de Jesus Cristo. Está fazendo jejum. Parabéns, parabéns. Glória a Deus. O jejum vai destravar você para que as demais coisas aconteçam. Aleluia. Mônica Reis Silva, agora vim para o YouTube, estava no Instagram, amo o seu ministério. Isso aí, minha filha. Muito obrigado por estar conosco aqui no YouTube. Esse culto do YouTube que acontece todos os dias é um culto que a gente faz aqui, né? É uma igreja online. Nós temos aqui pessoas que não perdem esse culto de jeito nenhum. Eu agradeço aí aos membros do canal, que são os nossos mantenedores, intercessores. Você é bem-vindo. O conteúdo aqui é gratuito, tá, gente? Não é obrigado a ser membro. Tanto é que eu nem ofereço um conteúdo especial para membros. O conteúdo é igual para todo mundo. O membro é aquela pessoa que quer ser parte do ministério, quer ofertar no ministério, ela se torna membro e se torna um suporte aqui do ministério. Quero agradecer aqui o Carlos Alberto, membro aqui do nosso canal. Seja bem-vindo aqui, Carlos, em nome de Jesus. Tá bom, gente? A Rosimeire Mancuso é membro aqui já há muito tempo, anos, né, que é nossa mantenedora aqui no canal, que Deus abençoe. A Rosimeire, eu brinco aqui que ela é a diaconisa virtual, é a primeira diaconisa virtual da história do universo, né? Né, Rosimeire? Seja muito bem-vinda aqui, em nome de Jesus Cristo, que Deus abençoe a sua casa, abençoe a sua família, em nome de Jesus. Para quem está no YouTube e gostaria de ofertar, né, é só clicar no cifrão abaixo dos comentários. Ok? E se você está no Brasil, pode também usar o Pix, que está aí na descrição do vídeo, é só copiar e colar o Pix, que vai dar tudo certo.
Queridos, vamos lá à palavra de Deus de hoje, dar continuidade ao nosso assunto de batalha espiritual. Se alguém da minha família aqui está me ouvindo, eu estou solicitando uma garrafinha de água. Esqueci de trazer minha água hoje. Vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre profecia. Isso mesmo, vamos falar sobre profecia. Né? Vamos falar sobre profecia. Glórias a Deus. Aleluia. Eu separei aqui alguns textos da Bíblia. Antes, porém, de falar a respeito da profecia, eu quero dar uma informação muito legal aqui para os meus amigos que estão inscritos comigo aqui no canal do YouTube. Olha, nós em 28 dias, estou dando esse relatório, vou dar todo mês, tá? Nós estamos no início do mês, eu gostaria de ter dado no finalzinho do mês, mas me passou a oportunidade, mas vou fazê-lo agora. Nos últimos 28 dias, nós alcançamos, no nosso canal de YouTube, 2.600.000 visualizações, né? Aqui no nosso canal. São vidas alcançadas. Desses 2.600.000 visualizações, 673.000 pessoas, 673.300 pessoas são espectadores únicos, são pessoas individuais. Então, fora esses 673.000, pessoas podem ter assistido o mesmo vídeo várias vezes, mas essas 673.000 pessoas, nos últimos 28 dias, foram pessoas individuais que foram alcançadas aqui pelo nosso canal do YouTube. Então, eu quero agradecer a você que tem sido fiel aqui no nosso canal do YouTube. Tem sido uma igreja online, tem sido uma bênção. E a família é fiel, né? A água está chegando aqui, ó. Glória a Deus. Obrigado, minha linda. Obrigado, querida. Beijo. Preciosa. Então, gente, assim, eu sei que tem canais que são muito maiores do que o nosso canal. Mas eu tenho que falar de acordo com a minha realidade, não de acordo com a realidade dos outros. Entendeu? Um roceiro, né, nascido lá no município de Rio Vermelho, Minas Gerais, sem muitos títulos acadêmicos, né, ser levantado por Deus a ponto de alcançar 673.000 pessoas em um mês e com 2,6 milhões de visualizações, para mim é um milagre, viu, gente? Então, para você talvez não seja, mas para mim é um grande milagre, porque o objetivo do ministério é servir a Deus e servir as pessoas. E através dessas plataformas, Deus tem nos dado essa graça de servir a Deus e servir as pessoas. Então, eu quero agradecer a todos que oram, que, quando estão jejuando, incluem a nossa vida, o nosso ministério no jejum de vocês. E, nesse momento, é um momento que eu estou precisando muito da intercessão da igreja. Estamos passando aí por umas batalhas, mas Deus sempre vence no final. Eu preciso muito, muito da intercessão da igreja. Muito. Então, lembra de mim nas suas orações. Então, lembra de mim nas suas orações, nas suas intercessões, nos seus jejuns. Quanto com a sua oração, quanto com a sua intercessão. Mas tem sido um tempo também de muito aprendizado, de muito ensinamento de Deus, de muita intimidade com Deus, de muita proximidade, de muito entendimento do mundo espiritual, como o mundo espiritual funciona, a ponto de Deus me despertar para estar aqui falando a respeito de batalha espiritual com vocês, trazendo a realidade dessa batalha, né? A guerra já foi vencida por Cristo, mas nós estamos na batalha, né? Mas Deus sempre vence no final.
O Senhor sempre vence no final. Amém? Glória a Deus. Vamos lá. Então, falando hoje, dando esse relatório aqui para o pessoal do canal do YouTube, 673 mil pessoas alcançadas, 2.600.000 visualizações, isso é só o começo, viu, gente? O canal só crescendo, já estamos hoje, né, estamos hoje, para a glória de Deus, com mais de, exatamente com 236.607 pessoas inscritas só neste canal e 183 mil no outro canal, que eu gostaria, você que é inscrito no outro canal do YouTube, que você migrasse para esse canal que tem a notinha musical. Eu gostaria também de pedir a você que está no Instagram, que não é inscrito no meu canal no YouTube, que você se inscrevesse, porque querendo, assim, otimizar o conteúdo, eu tenho estado muito mais no YouTube do que no Instagram. A gente replica no Instagram algumas coisas que eu falo aqui no YouTube, mas aqui tem sido a minha igreja, aqui no YouTube. E vocês têm sido, né, membros das suas igrejas e aqui membro dessa igreja virtual, tem sido uma bênção em nossa vida. Amém, queridos? Ao pessoal do Instagram, quero dizer que na bio do Instagram tem um link de internet e tem vários links. Conferência Poderoso Deus, que vai acontecer agora 15, 16, 17 e 18 de junho, lá na Igreja Batista de Contagem, com o pastor Judson de Oliveira, David Quinlan, Nívia Soares, pastor Osiel Matos, apóstolo Valdir Reis, eu também estarei lá pela graça de Deus. Quero dar um abraço em você que vai estar lá. Você pode fazer a inscrição na conferência por esse link na bio do Instagram e também aqui na descrição do vídeo do YouTube. E também na bio do Instagram tem o link para o meu curso bíblico, 7RVP, 7 Rios de Vida Plena. O pessoal do Instagram pode ir lá, fazer a inscrição, a matrícula e participar comigo do 7RVP. São lições a menos de R$2 cada lição, lições que custaram mais de R$300 para serem elaboradas, sendo disponibilizadas a menos de R$2, menos que um cafezinho. Por quê, pastor Cirilo? Para abençoar o maior número de pessoas possível. Então, você vai lá, se inscreve no curso, você tem um período para experimentar o curso, né? 7 dias, e você se inscreve, vários professores muito capacitados, tem aulas na área de medicina integrativa com o Dr. Robson Mendes, tem aula de nutrição, tem aula de finanças com o Fábio Okazaki, meu amigo, né? Que trabalhou no departamento de finanças lá do Corinthians. Nós temos também, na área de família, Ricardo Vasconcelos, e eu falo na área de adoração, de louvor, na área da intimidade com Deus. Então, são vários professores, o curso é maravilhoso, tá, gente? Então, vai na bio do Instagram, clica no link, faça a sua matrícula. Para quem está na Europa e nos Estados Unidos, as aulas a menos de 20 centavos de dólar. Já viram que não é para ganhar dinheiro, é para ganhar almas. Então, nós queremos capacitar você. Então, se fosse para ganhar dinheiro, nós íamos cobrar muito mais caro, porque vale, tá? O curso vale muito, mas nós decidimos fazer assim para abençoar a vida de o maior número de pessoas possível. Eu quero agradecer aqui no nosso Instagram, no nosso YouTube, a Josefa Silva, que fez aqui uma oferta aqui pelo Super Stick. Deus abençoe, que abra sobre ti as fontes superiores e as fontes inferiores, em nome do Senhor Jesus. Para quem quer ofertar no YouTube, é só clicar no cifrão abaixo dos comentários. Glória a Deus. Instagram tem que mandar as estrelinhas aí, tá bom, gente? Vamos ao tema de hoje, batalha espiritual. Vamos falar de profecia. Eu separei alguns textos da Palavra de Deus, que diz o seguinte, vamos começar falando aqui em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo 12 em diante, nós temos aqui vários conselhos que nos é dado pelo apóstolo Paulo. Quero agradecer a Rosimeire Mancuso também pela oferta. Que o Eterno te abençoe, Rosimeire, e abra sobre ti as portas superiores e inferiores para a glória dele. Aleluia. Muito obrigado pelo carinho e pela oferta.
O apóstolo Paulo, ele começa falando assim: agora nós vos rogamos, irmãos, que aceitais com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais com amor e em máxima consideração, por causa do trabalho que realizam. Os conselhos continuam: vivei em paz uns com os outros. Exortamos-vos também, irmãos, que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, amparem os fracos e sejam longânimos para com todos. Evitem que alguém retribua ao outro mal por mal. Pelo contrário, sigam sempre o bem entre vós e para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, não parem de orar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para com vocês. Não apagueis o Espírito Santo de Deus. Não desprezeis as profecias. Julgai todas as coisas, retende o que é bom, abstende-vos de toda forma de mal. Então, eu quero pegar esse versículo 20. O versículo 20 de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 20, é só isso. Não desprezeis profecias. Não desprezem as profecias. Não despreze a profecia. Não despreze a profecia. Não despreze a profecia. Sônia Souza, é só você clicar no cifrão abaixo dos comentários, Sônia. Não despreze a profecia. Amém? Escreve para mim nos comentários, né, o pessoal aqui do YouTube, não desprezarei as profecias. Vamos lá, todo mundo sentando o dedo e comentando, não desprezarei as profecias. Não desprezarei as profecias. Não vou apagar o espírito, não vou desprezar as profecias. E na continuação aqui dos textos que eu gostaria de ler com você hoje, nós temos 1 Coríntios, capítulo 14, versículos 1 e versículo 3, que diz assim: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Verso 3. Mas o que profetiza, fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Quem profetiza, fala aos homens, edificando aos homens, exortando os homens e consolando os homens. Quando eu clico aqui no meu dicionário grego, na palavra profetizar, vem o seguinte significado. É a palavra grega profetel, que significa profetizar, ser um profeta, proclamar por inspiração divina, ou na verdade a palavra grega está no plural, né? É por inspirações divinas, múltiplas inspirações. Predizer, ou seja, falar algo antes que essa coisa aconteça. Predizer, com ideia de prever eventos futuros que pertencem no mundo espiritual ao reino de Deus. Significa também proclamar, declarar algo que pode apenas ser conhecido por revelação divina. Como Jesus fez lá no poço, lá em Samaria, com aquela mulher samaritana: vai chamar o teu marido. Provocou ela. Ela diz: não tenho marido. Jesus falou: bem disseste que não tem marido, porque já tivesse 5 maridos, e esse que agora tem não é teu marido, você está com o marido de outra. A mulher diz assim: vejo que tu és profeta. Vejo que o Senhor falou algo pelo Espírito Santo. A palavra profetizar também significa irromper debaixo de um impulso repentino, em discurso ou em louvor sublime aos conselhos divinos.
dar conselhos divinos por causa de um impulso, de um rompimento do espírito no nosso espírito. Significa também, debaixo desse impulso espiritual, ensinar, refutar coisas, reprovar, admoestar, confortar os outros, agir como um profeta, cumprir o ofício profético. Às vezes eu vejo vídeos, eu sigo com muito carinho o pastor Silas Malafaia, e às vezes eu vejo assim, o pastor Silas, ele entra nos embates que só mesmo pelo Espírito Santo é possível fazer. A Bíblia diz que em parte conhecemos, em parte profetizamos. Ele fala coisas que talvez você não teria coragem de falar, né? Deus levanta essas pessoas com ministérios específicos. E nós não temos que julgar profetas. Nós temos que julgar a profecia. Nós não temos que julgar uns aos outros, temos que julgar a profecia. Os profetas julgam a Deus, mas a gente percebe que, às vezes, ele entra ali em umas questões que você não entraria, que eu não entraria, só entro se for pelo Espírito Santo de Deus. A gente vê que Deus está ali incomodando o cara para refutar com veemência. Não é possível fazer isso na carne, não, porque o risco é grande, é uma situação muito complicada, só mesmo no Espírito Santo de Deus. Quero agradecer aqui o Carlos Carvalho Batista pela oferta. Obrigado, Carlos. Obrigado também a Natália Mendonça. Que o Eterno te abençoe. Amamos vocês também. Gratidão pelo nosso ministério. Eu e a pastora Dalila, nós agradecemos, viu, querida? Em nome de Jesus Cristo. Então, gente, Deus, ele unge profetas. E ele unge profetas dentro do seu círculo de relacionamento, de atuação. Eu citei o pastor Silas, citei com muito carinho, com muito respeito, viu, gente? Ele é uma pessoa que eu respeito muito. Não o conheço, tá? Nunca o encontrei pessoalmente, nunca tive esse prazer, mas sempre admirei e continuo admirando. Mas você percebe que Deus levantou o cara para bater em algo diferente, né? E Deus levanta, Deus usa a característica de cada um. Talvez você não goste dele, isso é um direito seu, né? Gostar e não gostar, mas tem que respeitar quem gosta, claro, né? Mas a gente percebe que não é possível uma pessoa fazer determinadas coisas se não for pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele levanta pessoas, às vezes, que nem é crente, para poder usar, né? Ele levantou uma coisa que não era crente, por exemplo, a mula de Balaão não era crente, não era evangélica, não. Ela profetizou para repreender a insensatez do profeta Balaão. Agora, se Deus ele pode usar uma mula, porque a questão da profecia está mais em quem está te usando do que em quem está sendo usado. O mérito de quem está sendo usado ele é pequeniníssimo. Mas o mérito, né, a glória de quem está usando, que é Deus, é uma glória infinita. Às vezes você olha para você e diz assim, mas eu não sou capaz, pastor Cirilo. Mas talvez você seja um pouco mais capaz do que a mula de Balaão. Né? Deus usou a mula para repreender a insensatez do profeta. Deus pode usar a minha vida também. Deus pode usar a sua vida também. Dentro do seu círculo de relacionamento, dentro do seu lugar de atuação. Então, nós estamos falando nesses dias a respeito de batalha espiritual e a profecia, ela é muito importante na batalha espiritual, porque a profecia, ela tem o poder de desintocar o inimigo, né? Eu nasci na roça, fui criado na roça e meus parentes, né, antigos, costumavam sair para caçar no fim de semana. A caça lá, naquela época, não era ilegal, hoje é ilegal, viu, gente? Hoje eles não fazem isso, muitos deles já estão com o Senhor, já passaram também. Meu pai já é falecido, meu avô, o querido, saudoso Paulino Ferreira Requião, já está também falecido, mas eles saíam para caçar, e a caça, eles tinham os cachorros treinados, né, que iam na frente dos caçadores para desintocar a caça, né, para só depois
que a caça começava a correr, que a caçada começava. E muitas vezes o dom da profecia não é que profetas são cachorros, né? Mas o profeta é aquele que vai na frente, aquele que fala antes, é aquele que descobre, que traz a coisa à luz, que traz a situação à luz. Revelação de temas futuros. As pessoas ainda não chegaram naquele futuro, mas o profeta já entrou lá no mundo do espírito, já viu no mundo do espírito, e nem sempre os profetas sabem exatamente tudo que está falando. Será que você acha que Isaías, que profetizou o nascimento de Jesus 800 anos antes de Jesus nascer, será que Isaías estava preocupado em compreender o que estava falando, ou ele estava só focado em obedecer aquilo, a voz do Espírito Santo que estava falando sobre ele? Porque nada vai acontecer sem profecia. Ah, pastor, então o movimento profético tem que ser levantado? Ele já foi levantado. A Bíblia toda é uma profecia. A Bíblia inteira é a voz de Deus. Tudo que Deus falou e que nós proclamamos, quando nós declaramos a Bíblia, nós estamos declarando a palavra profética. Nós estamos declarando aquilo que Deus já falou. Obrigado, pastor Vinícius, que se tornou um mantenedor aqui no canal. Deus abençoe. Então, quando nós declaramos a palavra de Deus, nós estamos profetizando, ou seja, falando aquilo que Deus já falou. Não é isso a profecia? É falar o que Deus já disse. Toda palavra de Deus, toda palavra é inspirada por Deus. Quando nós declaramos a palavra, estamos declarando a palavra de Deus. Mas tem aquele momento, como eu disse aqui, eu cliquei aqui no dicionário grego, o dicionário de números Strongs, na palavra profecia, e profetizar é falar por inspiração divina. É falar, é predizer, né? É predizer eventos futuros ou eventos atuais, como o caso da mulher samaritana, relacionados ao reino de Deus. É proclamar, mas não é só predizer, é proclamar, é declarar aquilo que já foi dito por Deus. É declarar algo que só pode ser conhecido por revelação divina. É irromper debaixo de um impulso repentino. Irromper debaixo de um impulso repentino. Né? Às vezes, as pessoas me ligam pedindo conselho, e naquele momento da ligação vem aquele impulso repentino, e ali vem o conselho de Deus. Então, meus irmãos e irmãs, eu quero falar hoje sobre profecia nesse aspecto. A palavra de Deus, então, diz lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 20, não despreze a profecia. Profecia é um míssil que vai atingir o inimigo à distância. Por quê? É um míssil que viaja para o futuro. É uma arma de infantaria violenta que atira a quilômetros de distância. Você ainda não chegou naquela data. A profecia, ela é como se ela te projetasse para o futuro. Quando você declara a palavra de Deus, você está criando uma plataforma para o futuro. E nós estamos falando sobre batalha espiritual. Sobre armas dessa batalha espiritual, sobre chaves dessa batalha espiritual. E a profecia é uma arma poderosa. É uma arma de infantaria poderosa, que atira a quilômetros de distância. É um míssil de cruzeiro, que atira quase 100 quilômetros, 300 quilômetros. Hoje em dia existem mísseis que viajam a 300 quilômetros de distância. A profecia é assim, ela chega antes de você. Ela viaja a 800 km por hora, a 1.000 km por hora, a 1.500 km por hora. Ela vai antes de você. E às vezes você acha que profetizar é só você botar a mão na cabeça de alguém e falar uma palavra. Não, você pode profetizar dentro do seu banheiro. Você pode profetizar sobre situações, sobre circunstâncias, sobre coisas. Deus enviou um profeta a Samaria para profetizar sobre o altar. Ele chegou lá, estava cheio de gente oferecendo sacrifício aos demônios naquele altar. Ele não falou com ninguém. Ele chegou lá e olhou para o altar e disse assim, altar, altar. Ele falou com o altar.
Porque todas as coisas são capazes de escutar Deus. Todos os elementos da natureza são capazes de escutar Deus. Aquele machado que caiu dentro do rio, e Eliseu lançou ali aquela vara, e o machado flutuou, porque todos os elementos da natureza estão sujeitos ao poder de Deus. Aquela farinha que multiplicou dentro da lata daquela viúva estava sujeita à palavra de Elias, a palavra de Deus, pelo ímpeto profético do profeta Elias. O azeite naquela botija, um elemento líquido, viscoso, sujeito à palavra profética que saiu da boca de Elias. A chuva, elemento que não pôde cair na terra por 3 anos e meio, e depois caiu copiosa chuva, porque todos os elementos da natureza, todo este mundo, meu irmão, todos os seres humanos, a mente dos homens, o coração dos homens, estão sujeitos à palavra daquele que criou todas as coisas e todos os seres humanos e todos os animais. Deus é Deus. Deus é Deus, ele domina sobre tudo. Deus é Deus e ele domina sobre tudo e sobre todos. Aleluia! Escreve para mim, Deus é Deus, e a palavra de Deus não volta vazia. Escreve para mim nos comentários. Deus é Deus, e a palavra do Senhor não volta vazia. Livro do profeta Amós, capítulo 3, versículo 7. Certamente, o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Mas antes de falar esse texto, ele faz diversas perguntas. Ele diz o seguinte: andarão 2 juntos, se não houver entre eles acordo? Nós vamos andar com Deus, meu irmão, minha irmã, se nós não entrarmos num acordo com Deus, se a gente não entender a forma pela qual Deus trabalha e entrar num acordo. Qual é o acordo? É aceitar o jeito de Deus. Deus trabalha por meio de profetas e por meio de profecias. E hoje, nessa live, neste culto online que você está aqui comigo, eu quero, em nome de Jesus Cristo, te desafiar, te encorajar, melhor dizendo, a entrar em um acordo com o nosso Deus. Nos seguintes termos. Primeiro, eu creio em profecias. Eu quero receber profecias. Eu quero ser ensinado, eu quero ser admoestado, eu quero ser repreendido através de profecias. Sim, porque quem não tem humildade para receber, jamais será usado. Eu conheço profetas que, de tanto profetizar, se tornaram orgulhosos. Deus resiste o orgulhoso. Deus resiste o soberbo, mas ele concede a sua graça aos humildes. Nós temos, até mesmo na Bíblia, profetas que curaram pessoas e morreram de enfermidade, porque o dom profético, o dom de Deus, quando a gente é muito usado, existe uma tendência de nos tornarmos orgulhosos. Mas Deus resiste o orgulhoso, Deus resiste o soberbo, ele concede a graça aos humildes. E sem a graça de Deus nós não conseguimos nada, ninguém merece nada. Só pela graça de Deus. Mas hoje eu quero que você faça um voto com Deus. Nós possamos fazer uma aliança com Deus e conosco mesmo aqui nessa live, aqui nesse culto. De que nós aceitamos profecias. Ou seja, 1 Tessalonicenses 5:20. Esse é o nosso versículo áureo hoje. É o nosso versículo de ouro. Nós não desprezamos profecias. Nós não desprezamos, nós aceitamos profecias vindas de Deus, aceitamos que pessoas sejam usadas. É claro, vamos julgar as profecias. Qual que é o julgamento da profecia? A profecia verdadeira, ela tem que se cumprir. Se ela não se cumpre, ela não é verdadeira. Eu lembro de uma vez
que eu estava assim com um questionamento muito grande, precisando tomar uma decisão muito importante na minha vida. E eu fui ministrar em Brasília, uma igreja humilde. E depois nós fomos jantar no restaurante, e a esposa daquele pastor, Deus usou ela em profecia na mesa do restaurante. Ela diz assim: Deus está me dizendo que você vai fechar um negócio. E ele está me dizendo que será em 15 dias. E ela falou, deu essa palavra, resumindo a história. Em 15 dias, dentro dos 15 dias, nós fechamos aquele negócio que possibilitou a tomada de decisão para tudo aquilo que Deus nos queria que nós fizéssemos. Deus falou. Agora, olha só o que está escrito no livro do profeta Amós. Andarão dois juntos se não tiver entre eles acordo? Não, não andarão. Deus não vai andar conosco. Deus já nos salvou, gente. O Espírito Santo está conosco. Nesse sentido, sim, ele nunca nos deixará, jamais nos abandonará. Mas eu quero que você amadureça e entenda o que eu estou dizendo agora. Não se apegue às picuinhas. Entenda o que eu estou dizendo. Eu estou dizendo andar conosco no sentido profético, usar a sua vida. Andar com você no sentido de um guiar profético também. Usar a vida de outras pessoas para ajudar você a discernir a direção que ele vai colocar no seu coração. O profeta, ele não dirige você. A profecia ela vem confirmar aquilo que Deus já está falando no seu coração. Amém? E mesmo assim, quando vem a profecia, você tem que pedir confirmação, confirmação, confirmação. Não tenha medo de pedir confirmação, porque o inimigo sabe também das decisões que você está querendo tomar, e ele pode vir com um espírito de engano. A Bíblia diz que existem muitas vozes no mundo, e nem todas são sem sentido. O inimigo sabe que você está querendo fazer um negócio. De repente vem alguém e fala assim, eis que te digo, né? Vai lá e fecha aquele negócio. Mesmo assim, peça confirmação a Deus. Peça confirmação a Deus. Peça confirmação a Deus. Que existem muitas vozes no mundo. E Deus, ele é maravilhoso, ele confirma. Ele confirma. Veja só. Rugirá o leão no bosque sem que tenha presa? O leão vai rugir sem que tenha pegado uma presa? Levantará o leãozinho no covil a sua voz, se nada tiver apanhado? Ou seja, é certo. O leão, quando ruge, é porque ele tem uma presa. Quando o leãozinho levanta o seu rugido lá, é porque ele pegou alguma coisa. Cairá a ave no laço. Cairá a ave no laço em terra, se não houver armadilha para ela? Como que ela vai cair no laço se não tiver laço? Levantar-se-á o laço da terra sem que tenha apanhado alguma coisa? Tocar-se-á a trombeta na cidade sem que o povo fique com medo, estremeça? Sucederá mal à cidade sem que o Senhor o tenha feito? Certamente. Ele está dizendo assim, ó, se o leão levanta sua voz porque pegou alguma coisa. Se o leãozinho levanta sua voz porque também pegou alguma coisa. Se o laço levantou porque pegou um passarinho. Se a trombeta tocou é porque o perigo está chegando para a cidade. Assim também. O profeta, ele é trombeta de Deus. O profeta, ele é laço de Deus. O profeta, ele é leão de Deus, ele é leãozinho de Deus. Ele levanta a voz, porque Deus deu uma palavra profética. Ele levanta a voz, porque ele percebeu algo no espírito. Se ele toca a trombeta, é porque o perigo está iminente. E ele diz, certamente o Senhor, Deus, não fará coisa alguma, sem primeiro revelar os seus segredos aos seus profetas, para que eles rujam, para que eles levantem a sua voz. E no versículo 8 ele diz, rugiu o leão, quem não temerá?
Falou o Senhor Deus, quem não profetizará? Eu te pergunto nessa live, nesse culto online, se Deus falar com você, como é que você vai conseguir não profetizar? Jeremias tentou, mas os ossos dele começaram a arder pela presença do Espírito Santo. Ele falou calar a respeito do bem, mas não aguentou, porque Deus continuou falando com ele. Deus continuou falando com ele. Assim também é a sua vida. Você não vai sair por aí inventando nada. Agora eu sou profeta. Fica inventando ilusões da sua cabeça. Não faça isso. Não faça isso. Mas eu quero que você hoje se abra para que Deus te use com palavra profética. Como que você vai se abrir para isso? Se abrindo para que o Senhor use outras pessoas como profeta na sua vida. Você vai começar exercitando a sua humildade. Terça-feira passada, nós tivemos o nosso Fellowship Group aqui em casa, nosso grupo de convívio. E esteve conosco um pastor lá de El Salvador. Ele veio e participou, ele estava ministrando aqui no nosso Fellowship Group. Ele veio participar. E na saída, todo mundo foi embora, nós ficamos ali na varanda da minha casa. E ele foi falando da parte de Deus, coisas que eu e minha esposa e minha filha havíamos conversado naquele dia. Antes de ontem, aliás, foi ontem que o Jimmy Spellman veio aqui, amor? Ontem, eu estava aqui durante a tarde, olhei pela janela e eu vi uma caminhonete azul lá na rua. Falei, gente, eu acho que eu conheço aquela caminhonete. Aí eu saí até descalço, fui lá. Quando eu olhei, era o Jimmy, meu amigo. O Jimmy é um lenhador, um homem simples. Ele trabalha cortando árvores. Às vezes, quando eu preciso cortar árvore, é ele que vem aqui cortar as minhas árvores. Ficamos amigos. Quero agradecer a Damile pela oferta. Que Deus te abençoe, Damile. Que abra sobre ti as fontes superiores, as fontes inferiores, em nome de Jesus Cristo. De igual modo, quero agradecer a Natália Mendonça pela oferta. Que Deus abençoe, abrindo sobre vocês fontes superiores e inferiores. Quem está no YouTube, gostaria de ofertar, é só clicar no cifrão abaixo dos comentários. Quem está no Instagram, quer fazer uma oferta no ministério, clica no link na bio e se inscreva no curso bíblico 7RVP. Você vai estar abençoando o ministério. Menos de R$ 2 cada aula, mas acredite, alguns centavos virão aqui para o ministério e estará abençoando. Então, aí você vai fazer um curso maravilhoso e vai estar ofertando na nossa vida. Então, eu quero incentivar hoje, fazer um desafio a todos que estão me acompanhando aqui no Instagram, né? Mais de 300 pessoas. Façam hoje 300 inscrições no curso bíblico 7RVP, menos de R$ 2 cada aula, menos do que um cafezinho. E você vai ter um curso de qualidade, com instruções na área médica, nutrição, na área de finanças, família e na área da adoração, né? Menos de R$ 2 por aulas, que custaram mais de R$ 300 para serem elaboradas. Então, o pessoal do Instagram, hoje, assim que terminar essa live, vai na minha bio, faz a inscrição, vocês já vão estar ofertando no ministério e sendo abençoados pelo curso. Pessoal do YouTube também, o link está aqui na descrição. Quero agradecer mais de 520 membros da nossa igreja online aqui no YouTube, mais de 300 pessoas no Instagram, então já somamos mais de 800 pessoas ao vivo nesse culto aqui, em nome de Jesus Cristo, e eu espero que Deus esteja falando no seu coração, eu creio que está, mas eu quero que você saia daqui hoje transformada numa potencial profeta, profetisa de Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Bendito seja Deus. Então, voltando aqui ao texto bíblico, falará Deus, falou o Senhor Deus, quem não profetizará? Quem não profetizará? Farei ouvir isto nos castelos fazei ouvir isto nos castelos de Asdod, nos castelos da terra do Egito, e dizei, ajuntai-vos sobre os montes de Samaria. Então, Deus ele fala assim, a minha voz vai chegar nos castelos, mas eu vou usar os meus profetas. Quantas vezes Deus pegou um profeta na terra de Israel e mandou lá na Síria profetizar? Mandou lá em Damasco profetizar.
São várias vezes que a gente vê na Bíblia. E não precisa ser religioso, não precisa ser religiosa. Amém, gente? E nem sempre a palavra é boa. Às vezes a palavra é dura. Às vezes a palavra é dura. Porque Deus ele vai corrigir os seus filhos. Deus nos corrige que nós somos filhos. Amém, gente? Isso aí, Rita Lima. Bendito seja Deus. Já tem gente aqui profetizando cura aqui no YouTube. Glória a Deus. Bendito seja Deus. Isso mesmo. Vamos para cima, gente. Vamos profetizar. Só não inventa nada. Pelo amor de Deus, não seja um falso profeta. Não seja uma falsa profetisa. Não seja como uma Jezabel. Leia Apocalipse capítulo 2. Eu vou até ler esse texto, porque precisa ter temor de Deus nessas coisas. O temor de Deus é muito importante. Apocalipse, capítulo 2, sabe o que está escrito lá, pessoal? Havia na igreja de Sardes, capítulo 2, versículo 20, havia na igreja de Sardes uma mulher que ela tomou para si o cargo de profeta, porque uma coisa é Deus te dar um ímpeto, te usar como profeta, como usou a mula de Balaão. Outra coisa é você tomar para si um cargo de profeta na igreja. E olha, essa Jezabel, ela tomou para si o cargo de profeta e ela estava instruindo o povo de Deus lá em Sardes a fazer sacrifício aos ídolos. Olha o que Jesus fala. Eu sei que é dureza, mas vamos lá. Ao anjo, perdão, Virgínia, não é Sardes, é Tiatira, perdão. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao bronze polido. Eu conheço as tuas obras, o teu amor e a tua fé, o teu serviço e a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti que você tolera essa mulher Jezabel, que a si mesma se declara profetisa. Você tolera que ela não somente ensine, mas ainda seduz os meus servos a praticarem a prostituição espiritual e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse, ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prostro de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Digo, todavia, a vós outros demais de Tiatira, tanto quanto não têm essa doutrina, e que não conhecem, como eles dizem, as profundezas de Satanás. Outra carga não jogarei sobre vós, tão somente conservai o que tendes, até que eu venha. Ao vencedor, que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, com cetro de ferro as regerá e as conduzirá, e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi do meu Pai, dar-lhes-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, a gente percebe aqui dois problemas. Primeiro, uma mulher que tomou para si o cargo de profetiza, e usava isso para induzir as pessoas a praticar a idolatria. Falando, como diz aqui, as profundezas de Satanás. Nós não queremos saber de profundezas de Satanás, nós queremos saber das profundezas do amor de Deus. Nós queremos compreender com todos os santos a altura, a profundidade, a largura e o comprimento do amor de Deus em Cristo Jesus. Amém, gente? Aleluia. E também aqui o problema é que o líder dessa igreja, ele se deixou vencer por essa mulher. Jesus aqui nem está falando com a mulher. Ele está falando a respeito da mulher, mas está falando com o líder. Então, você que é pastor, você que é líder de igreja, é melhor você errar por ter um mau discernimento do que por não ter discernimento nenhum.
Então, se tem algo na igreja que não está batendo com as Escrituras, fale, chame a pessoa, né? Não precisa expor publicamente ninguém. Chame a pessoa, corrija as suas ovelhas, mas não impeça a profecia por causa de uma pessoa que errou, por causa de alguém que deu uma palavra errada, que se empolgou demais. Não impeça, não fique colocando medo, né? Estava conversando recentemente com o pastor Osiel Matos, que é o pastor da nossa igreja local, lá em Contagem, Igreja Batista de Contagem. Pastor não pode repreender do púlpito. Se Deus fala a respeito de uma pessoa, o pastor tem que ir lá naquela pessoa, olhar nos olhos dela e repreender ela. Porque se ele repreende toda a congregação porque Deus está falando a respeito de uma pessoa, ele está desanimando toda a igreja por causa do erro de uma pessoa. O pastor não pode ter medo de confrontar profeta, profetisa. Não pode ter medo, porque Deus deu a igreja aos pastores, não aos profetas. Profetas são membros da igreja, profetas também são ovelhas. Por que eu estou dizendo hoje? Nós vamos começar essa jornada calçando a sandália da humildade. Como é que nós vamos começar? Nós vamos crer que Deus vai usar pessoas como profetas em nossa vida. A gente não vai querer sair daqui quebrando tudo, profetizando. Nós queremos, primeiro, que Deus fale conosco através de profecias, como falou com Timóteo. Né? O apóstolo Paulo diz: combate firmado nas palavras que você recebeu, o bom combate, filho meu. Né? Você recebeu mediante profecias o teu ministério. Então, parece que a profecia, procurai com zelos os melhores dons, mas principalmente que profetizeis, porque a profecia ela edifica a igreja. Havendo profetas que falem, 1, 2, 3. Amém, gente? Erros vão acontecer? Vão acontecer. Vão acontecer. Porque em parte conhecemos, em parte profetizamos. Mas nós precisamos, de uma vez por todas, que nós estamos no meio de uma batalha espiritual. Nós precisamos, de uma vez por todas, nos abrir para os ímpetos do Espírito Santo, para os ímpetos de aconselhamento, para os ímpetos de visão do futuro. Erros vão acontecer? Vão. Meu Deus do céu, quantas vezes eu já errei, mas eu não vou desistir. Cada erro coloca temor no meu coração para errar menos, mas eu não vou desistir, para depender mais de Deus, para ter mais temor de Deus, mas não vou desistir por causa do erro, porque o Senhor, Ele nos ensina. Ele nos ensina. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma. Lá em 2 Pedro, capítulo 2, versículo, perdão, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 19. Temos, assim, tanto mais confirmada a palavra profética, e fazei bem em atendê-la. Atender a palavra profética, é claro que aqui o apóstolo Pedro está falando a respeito de Jesus, tá, gente? Entenda o contexto e entenda o que eu quero falar. Ele fala assim: nós temos que atender a palavra profética como uma luz, uma candeia, uma vela, uma luz que brilha em lugar tenebroso. A profecia é uma luz que é acendida em lugar tenebroso. Amém? Eu vou pedir à minha esposa, nós vamos fazer uma ilustração prática. Minha esposa vai vir aqui, que ela está assistindo dali, vai apagar a minha luz aqui. Apaga a minha luz, é para o lado de um risquinho 1. Olha, muitas vezes nós estamos assim, ó. Em situações da nossa vida, nós estamos assim. A gente vê alguma coisa, mas em volta está tudo tenebroso. A gente está indo meio sem saber o que fazer, sem saber como reagir, sem saber como falar. Aí, de repente, Deus usa alguém na nossa vida. Deus traz uma palavra profética. O que acontece? A palavra profética acende uma luz. É isso que o apóstolo Pedro está dizendo. Temos, assim, tanto mais confirmada a palavra profética e fazemos bem em atendê-la.
Temos que atender a palavra profética como uma candeia, uma luz que brilha em lugar tenebroso, em lugar que está em trevas, em áreas da nossa vida que está em trevas. Às vezes Deus vai usar pessoas para te falar de áreas específicas da sua vida. Hoje, eu estava aqui orando antes da live e eu vi uma senhora de nome Maria Tereza, atrás do balcão de uma loja simples, uma loja pequena, que parecia assim mais um corredorzinho. Uma senhora de pele clara, uma senhora ali por mais dos seus 40 anos, não menos. E ela estava ali, olhando assim, mas uma angústia terrível no seu coração. Parecia que tinha algo, que alguém tinha metido a mão, ela estava arrancando as suas entranhas vivas. E Deus mandou dizer, não sei se ela está no Instagram, se ela está no YouTube, ou se ela vai assistir daqui a 1 dia, 2 dias, 3 dias. Como eu não quero me glorificar, mas se tiver, já recebe. Deus está dizendo que está trocando as suas vestes, Maria Tereza, por vestes de louvor. Está trocando a sua angústia por paz. Está trocando esse luto emocional por hinos de louvor. E em nome de Jesus Cristo, você não vai sentir isso mais. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Quantas vezes eu aqui nessa sala, eu orando em línguas e Deus me mostrava assim, parecia um holograma. Eu via a pessoa como se a pessoa estivesse aqui dentro da minha sala. Porque eu estou aqui na minha sala de oração, fazendo a live hoje. Eu lembro do meu querido amigo apóstolo Edmilson, lá da Igreja Evangélica de Campo Grande. Eu estava aqui orando. E é como se Deus projetasse o Edmilson aqui. E de repente Deus começou a me falar sobre o futuro do Edmilson. Sabe-se lá os temores que Edmilson estava vivendo na sua vida. Ou os temores que ele viria viver por causa da sua vida, da sua situação de saúde ou alguma coisa assim. Mas quando Deus dá uma palavra profética, Deus diz que vai fazer algo através de nós. E nós entramos num turbilhão na nossa vida. Aquela palavra, ela nos sustenta, porque não é o fim, porque Deus diz que vai fazer. E Deus cumpre. Deus cumpre. E essa palavra profética que Deus sempre nos dá, meu irmão, minha irmã, é uma candeia, uma luz que brilha em lugar tenebroso. E essa luz que brilha em lugar tenebroso, essa candeia, essa vela, essa lamparina, dependendo do lugar que você mora, estou usando aqui vários adjetivos, você tem que usar essa palavra profética, usar essa lamparina, até que o dia clareie, até que o dia se torne claro. Ou seja, enquanto nós andamos na batalha espiritual, nas trevas, nos lugares tenebrosos, nós precisamos usar a luz da palavra profética. Nós precisamos usar a luz da palavra profética e hoje nós nos revestimos de humildade e de temor de Deus. E nós não estamos querendo sair daqui e começar a ser profetas. Nós estamos saindo daqui com o coração aberto, dizendo, Deus, usa profetas em nossa vida. Nós queremos dizer para o Senhor nessa noite que nós não desprezamos profecias. E se algum dia nós já o fizemos, se algum dia nós desprezamos, nós queremos agora aqui, nesse culto online, nessa live, nos arrepender diante do Senhor, diante dos teus anjos, diante da tua igreja aqui reunida, diante do Espírito Santo. Nós nos arrependemos das vezes que nós fizemos brincadeiras com profecias, que nós ouvimos alguém receber uma profecia e nós duvidamos em nosso coração quando o assunto nem era conosco. Quando nós vimos alguém profetizar e só porque não era do nosso jeito religioso, nós falamos, aquilo não é profeta de Deus, coisa nenhuma. Deus, nós pedimos perdão, nós nos arrependemos da nossa soberba, do nosso orgulho, da nossa infantilidade, Senhor, diante de um instrumento tão poderoso que o Senhor deu à tua igreja. Nós nos arrependemos, estamos aqui em humildade diante de ti, dizemos, nós cremos em profecia. Nós nos abrimos para receber profecias. Meu Deus, nós não vamos sair buscando, porque tem gente que chega dizendo assim, você tem uma palavra profética para mim? Gente, não é abrir uma torneira.
Quando você pergunta isso para alguém, você já queimou uma possibilidade de Deus falar com você. Entendeu isso? Quando você faz essa provocação, você já queimou uma possibilidade. Você tem que falar com Deus. Deus usa alguém para falar comigo. Fala comigo, meu Deus. Eu preciso ouvir a tua voz. Fala comigo, Senhor. Me perdoa, Senhor, pelas vezes que eu não criei, pelas vezes que eu duvidei, pelas vezes, ó Deus, que eu critiquei. Meu Deus, que caia as escamas dos teus olhos, que caia a dureza do teu coração. Você que já assumiu uma posição tão radical, porque você já criticou tanto, que acha que é um caminho longo para voltar atrás. Não é longo. Só diga, eu me arrependo. Se você for homem o bastante, escreva aqui nos comentários, eu me arrependo. Eu me arrependo. Eu já critiquei. Eu me arrependo. Aqui na frente de vocês. Vocês acham que eu estou aqui como super-homem? Não, eu estou aqui como pequeno. Eu me arrependo e digo, Deus, tudo que eu tenho hoje, Deus usou profetas. No ano 2000, no final do ano 2000, eu estava na fila de um bebedouro. Deus usou uma profetisa dizendo que ele iria me dar canções que iriam mudar o coração, a mente, o comportamento da igreja no Brasil e no mundo. Meu Deus! A canção Poderoso Deus, canção Sua Presença é Real. Deus cumpriu! E enquanto ninguém acreditava no meu ministério, que eu estava andando em lugar tenebroso, aquela palavra profética que eu escrevi, está na capa do primeiro CD, foi a minha luz em lugar tenebroso. Até que a estrela da alva se manifestou em meu coração. Ele diz, você vai usar a profecia como luz em lugar tenebroso, até que a estrela da alva nasça em vosso coração, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, não pode ser uma invenção humana, não pode ser uma coisa da sua mente. Porque jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana, não pode ser pela minha vontade humana. Hoje eu quero profetizar para alguém. Hoje eu quero profetizar para fulano, eu sei que ele está lascado, vou lá profetizar. Não pode vir da vontade humana. Precisa ser isto que eu vou ler agora. Homens e mulheres santos, separados por Deus e para Deus. Eles falaram, falam e falarão da parte de Deus, movidas pelo Espírito Santo de Deus. Sim. Se você sabe que o José está com problema, você pode orar, dizer, Senhor, me usa na vida dele. Pode orar, sim. Me usa como profeta. Você que usa o púlpito da tua igreja, você pode orar dizendo, Senhor, me usa como profeta hoje. Eu preparei a minha mensagem, mas eu quero que no meio da minha mensagem venha um ímpeto do Espírito Santo e me use. Porque na hora que o Senhor me usar, eu vou estar acendendo a luz para pessoas que estão andando em lugar tenebroso. Eu quero agradecer Ju Luz pela oferta. Está pedindo oração para que ajude a derramar sobrenatural de Deus sobre minha empresa e sobre os novos projetos. Em nome de Jesus, eu declaro sobre a sua empresa, em nome do Senhor Jesus Cristo, que as fontes espirituais que Deus já abriu, que elas sejam abertas também na terra como fontes naturais e que esses projetos aconteçam em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Recebe a palavra, combate o bom combate firmado nela. Amém, pessoal? Então vamos voltar aqui ao texto bíblico. Olha, 1 Coríntios 14, 1, 14 e 3. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente procure profetizar. O apóstolo Paulo está dizendo, procure profetizar. Você vai para a igreja próximo fim de semana, meu irmão, minha irmã,
Vai assim, na hora que você chegar lá, não precisa estar no púlpito para você profetizar. Me usa aqui, meu Deus. Aí Deus te mostra alguém, você vai lá na irmã, dá uma palavra, te mostra outro, você tem que ficar na igreja assim, ó, zanzando, liberando palavra. Me usa, Deus, me usa no meio do teu povo. 1 Coríntios 14, 3, o apóstolo Paulo explica: o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Usa a minha vida, Senhor. Você pode orar assim. Não desprezeis a profecia, não desprezeis em receber e não desprezeis também ao falar. Irmãos, querido, o rei Ezequias, ele estava em grande aperto, né? Ele estava em grande aperto de guerra, né? O rei da Assíria, ele se levantou ali contra todos os reinos em volta de Judá e resolveu também sitiar e atacar Judá. E o rei Ezequias, ele ficou muito atribulado. Sabe o que ele fez? Ele consultou o profeta Isaías, porque tem a diferença entre você ser usado em um ímpeto profético e ter um dom profético, um cargo profético. Eu conheço poucas pessoas, existem muitas, mas eu conheci na minha vida poucas pessoas com um cargo, com atribuição profética como cargo. Amém? Nós temos a Cindy Jacobs, ela ocupa esse lugar. Ela é uma profetisa com cargo de profeta. Nós temos, que eu conheci no Brasil, nós temos, na atualidade, pessoas que ocupam cargos de profeta. Tem o Bertelli, por exemplo, o Bertelli é louco. Às vezes, assim, né? Nós somos amigos dele, mas se você encontrar o Bertelli pela primeira vez, você fica pirado. Mas quando o Bertelli entra na veia profética, é a espada do Senhor. Temos o profeta Vinícius Irecete, profeta jovem que Deus tem levantado no Brasil, e muitos outros, muitos outros. Conheci aquela mulher em Brasília, a irmã Miriam Holanda, um dom profético fantástico, já ministrou na nossa igreja. É um dom profético fantástico. E quantos outros que eu poderia... Eu não estou querendo citar aqui nomes para não ser injusto, né? Porque em todas as nações só existe uma igreja, no mundo todo. E dentro dessa única igreja, que é espalhada por nações, depois por cidades e até por denominações, Deus ele tem profetas, ele tem apóstolos, pastores, mestres, todos os 5 ministérios, eles como sangue, eles correm nas veias da igreja levando a palavra de Deus. O pastor ele é local, né? E, às vezes alguns pastores se tornam bispos porque ele cuida, além da localidade, de várias outras localidades de uma região, né? Mas o pastor ele é o presbítero local ali. E tem os profetas, que às vezes o profeta ele é membro de uma igreja, ele é ovelha do pastor. Ele é cuidado pelo pastor, mas ele viaja, ele vai levando palavras. Quantas igrejas já foram começadas por causa de palavras proféticas? Quantas empresas já começaram? Quantas pessoas já prosperaram? Meu Deus, quantas... Parece... Porque quando a gente fala de profecia, parece que está falando de algo estranho, mas não é. Não existe igreja sem profecia. Não existe mover de Deus. Nenhum. Deus falou que não fará nada, coisa nenhuma, alguma, sem antes revelar o seu segredo aos seus profetas. Por isso que eu estou exortando você hoje aqui. Nós cremos em profecias e você também vai crer. E você vai começar com esse desejo de receber palavra profética. Não ficar pedindo, não. Eu vou repetir, se você chega em alguém que é usado por Deus, pode ser um profeta lá, o Vinícius Irecete lá, cara usado por Deus. Deus já usou ele na minha vida, tá, gente? E você fala assim, você tem uma palavra profética para mim? Aí você já queimou aquele cartucho ali não atira mais.
né? Não, porque Deus não vai usar. Deus não vai usar, né? Só se for Deus for muito misericordioso. Então, essa situação aqui, Isaías ficou muito apertado, né? Ele diz o seguinte, capítulo 19 de Segunda Reis: tendo o rei Ezequias ouvido isso, rasgou as suas vestes. O que ele ouviu? Ele ouviu as ameaças do seu inimigo, as ameaças do seu perseguidor, né? O rei da Síria, ele manda os seus altos comissários ali, né? O Rabsaque, para falar ali na língua do povo, para poder falar ali as palavras de Senaqueribe, que estava ali invadindo Judá. Invadindo para quê? Para trazer morte, para trazer miséria, trazer pobreza, tomar os bens, saquear a cidade, impor uma escravidão. E, de repente, Senaqueribe envia o Rabsaque, que chega lá e começa a falar um tanto de coisa para todo mundo ouvir, a respeito de Ezequias. E ele diz o seguinte, olha, tem que ler para você entender o nível da afronta. Rabsaque lhes disse: dizei a Ezequias, assim diz o sumo rei, o rei da Síria, Senaqueribe, que confiança é essa em que te estribas? Bem posso dizer-te que teu conselho e poder para a guerra não passam de vãs palavras. Em quem, pois, agora confias para que te rebeles contra mim? Você confia no Egito, esse bordão de cana esmagada, o qual alguém, se apoiar nele, entrará pela mão e traspassará? Egito é um sinal do mundo. E você confia nas coisas do mundo, querido? Ou você usa o mundo, mas confia no Senhor? Assim é Faraó, rei do Egito, para que todos que nele confiam. Mas, se me dizeis, confiamos no Senhor nosso Deus, não é esse aquele cujos altos e altares Ezequias removeu? Olha, o cara não sabia nada, né? Inocente. Quando Ezequias removeu os altos e altares, Deus ficou mais satisfeito do que estava. Não é esse, não é esse Deus aqui, aquele cujos altos e altares o próprio Ezequias removeu, dizendo a Judá e a Jerusalém: perante este altar adorareis em Jerusalém? Agora, pois, empenha-te com o meu senhor, rei da Síria, e dar-te-ei 2.000 cavalos, se da tua parte você achar cavaleiros para montar. E muitas vezes a gente está assim, gente. O inimigo que vem contra nós, ele é muito mais poderoso do que nós. Né? O próprio inimigo pode te afronta dizendo assim, ó, eu vou te dar aí, ó, 2.000 para você se defender de mim. Te dá uma oferta para você se defender de mim. Porque eu sou tão poderoso e venho contra você. Vou te dar uma oferta, dá 2.000 cavalos se você achar cavaleiro para montar. Olha que afronta. Isso tudo falando ali no muro, para todo mundo escutar. Tentando destruir a reputação do rei Ezequias. Como, pois, se não podes afugentar um só capitão dos menores do servo do meu senhor, você confia no Egito por causa dos carros e cavaleiros? Acaso subi eu agora sem o Senhor contra esse lugar? Ainda usou o nome do Senhor, usou o nome de Deus, para o destruir? Pois o Senhor mesmo me disse, olha o rei da Síria, o Senaqueribe, o próprio Senhor que você diz que serve me disse, sobe contra a terra e destrói-a. Então disseram Eliaquim, filho de Ilquias, a Sebna e Joá, disse a Rabsaque, rogamos, pelo amor de Deus, não, pelo amor de Deus, fale em aramaico, porque nós entendemos aramaico. E não fale em judaico, por favor, aos ouvidos do povo que está sobre as muralhas. Mas, meu irmão, Rabsaque lhe respondeu, mandou-me acaso o meu senhor para dizer-te essas palavras a ti e ao teu senhor? E não antes aos homens que estão sentados nas muralhas? É a rede social hoje, né? Para que comam convosco o seu próprio excremento e bebam sua própria urina?
Então Rabsaque se pôs em pé e clamou em alta voz em judaico e disse: Ouve as palavras do sumo rei, o rei da Síria. Assim diz o rei: Não vos engane, Ezequias, porque não vos poderá livrar da sua mão. Nem tampouco vos faça Ezequias confiar no Senhor, dizendo: O Senhor certamente nos livrará, e esta cidade não será entregue nas mãos do rei da Síria. Não deis ouvido a Ezequias, porque assim diz o rei da Síria: Fazei as pazes comigo e vinde para mim, e comei, cada um da sua própria vide e da sua própria figueira, e bebei cada um da sua própria água, da sua própria cisterna, até que eu vos venha e vos leve para uma terra como a vossa, cativeiro, terra de cereal e de vinho, terra de pão e de vinhas, terra de oliveiras e de mel, para que vivais e não morrais. Não deis ouvidos a Ezequias, porque vos engana dizendo: o Senhor nos livrará. Acaso os deuses das nações puderam livrar cada um a sua terra das mãos do rei da Síria? Onde estão os deuses de Ramate, de Arpade? Onde estão os deuses de Sevavaim, de Rena, de Ivá? Acaso livraram eles a Samaria das minhas mãos? Quais são dentre todos os deuses desses países os que livraram a sua terra das minhas mãos, para que o Senhor possa livrar Jerusalém das minhas mãos? Jerusalém, diga-se de passagem, é uma figura da igreja, né, gente? É uma figura da igreja. Versículo 36. Calou-se, porém, o povo calou, e não lhes respondeu nenhuma palavra, porque assim lhe havia ordenado o rei Ezequias: não lhes respondereis. Então Eliaquim, filho de Uquias, e mordomo Sebna, e o escrivão e Joá, filho de Asaf, o cronista, vieram a ter com Ezequias com suas vestes rasgadas, e lhes referiram as palavras de Rabsaque. Aí é que entra o capítulo 19. Tinha que ler até aqui para você entender como que Deus faz a coisa. Tendo o rei Ezequias ouvido isto, rasgou as suas vestes, cobriu-se de pano de saco e entrou na casa do Senhor. Então enviou Eliaquim, o mordomo, a Sebna, o escrivão, e os anciãos dos sacerdotes, cobertos de pano de saco, enviou eles ao profeta Isaías, filho de Amós, os quais lhe disseram: Assim diz Ezequias: Este dia é dia de angústia. Este dia é dia de disciplina e é dia de vergonha. Porque filhos são chegados à hora de nascer e não há força para dá-los à luz. Porventura o Senhor teu Deus terá ouvido as palavras de Rabsaque, a quem o rei da Síria, o seu senhor, enviou para afrontar o Deus vivo? E porventura o Senhor, seu Deus, repreenderá as palavras que ouviu? Ergue, pois, ó Isaías, orações pelos que ainda subsistem. Foram, pois, os servos do rei Ezequias a ter com Isaías. E Isaías lhes disse: Dizei isto ao vosso senhor, o rei de Judá. Assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Não temas por causa das palavras que ouviste, com as quais os servos do rei da Síria blasfemaram de mim, diz o Senhor. Eis que meterei nele um espírito, e ele, ao ouvir certo rumor, voltará para a sua terra, e nela eu o farei cair morto à espada. Voltou, pois, Rabsaque e encontrou o rei da Síria pelejando contra Líbina, porque ouvira que o rei já se havia retirado de Láxis. O rei ouviu a respeito de Tiraca, rei da Etiópia, que se dizia. Era um rumor, tá, gente? O rei da Etiópia nunca chegou a invadir a Síria nessa época. Era um rumor. Era uma fake news que Senaqueribe caiu nela.
Ele ouviu dizer: assim falareis. Ele ouviu que o rei da Etiópia dizia: eis que saiu para guerrear contra ti. Assim, tornou a enviar mensageiros a Ezequias, dizendo: mais uma ameaça. Assim falareis a Ezequias, rei de Judá: não te engane o teu Deus, em quem confias, dizendo: Jerusalém não será entregue nas mãos do rei da Síria. Já tens ouvido o que fizeram os reis da Síria a todas as terras, como as destruíram totalmente. Você crê que você vai se livrar? Hum? Porventura os deuses das nações, a mesma ladainha, né? Livraram os povos dos meus pais, que destruíram Gozã, Arã, Rezef e os filhos de Éden, que estavam em Telassar? Onde está o rei de Ramate, o rei de Arpade, o rei da cidade de Sevavaim, de Rena, de Ivá? Aí, tendo recebido Ezequias essa carta das mãos dos mensageiros, ele abriu a carta, ele leu a carta perante o Senhor. Ele foi lá na casa de Deus e ele leu aquela carta perante o Senhor. E estendeu aquela carta perante o Senhor. E ele orou perante o rei da Síria, dizendo: ó Senhor, Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, tu somente és o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Inclina, Senhor, e ouve. Inclina o ouvido e ouve. Abre, Senhor, os olhos e vê. Ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Verdade é, Senhor, eu sei que é verdade, que os reis da Síria assolaram todas as nações e todas as suas terras e lançaram no fogo seus deuses, porque deuses não eram, senão obra de mãos de homens, madeira e pedra. Por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, livra-nos das mãos deles, para que todos os reinos da terra saibam que só tu és o Senhor Deus. Então, Ezequias está lá no templo do Senhor, abriu aquela carta, aquela afronta. Era uma carta legal, enviada do rei da Síria ao rei de Israel. Era um protocolo, era uma carta protocolar, um documento protocolado. Então, no versículo 20, o profeta Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias. Primeiro, Ezequias manda procurar Isaías. Isaías dá uma palavra. Agora aqui, Ezequias ora e lá da casa dele houve uma conexão espiritual. Ezequias, céu, Isaías. Isaías mandou dizer a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, quanto ao que me pediste acerca de Senaqueribe, rei da Síria, eu te ouvi. E esta é a palavra que o Senhor falou a respeito dele. A virgem, filha de Sião, te despreza e zomba de ti. A filha de Jerusalém, ela meneia a cabeça por detrás de ti. A quem afrontaste e de quem blasfemaste? E contra quem alçaste a voz e arrogantemente ergueste os olhos? Contra o Santo de Israel. Por meio dos teus mensageiros, afrontaste o Senhor e disseste: com a multidão dos meus carros eu subi ao cimo dos montes, ao mais interior do Líbano. Deitarei abaixo os teus altos cedros e os seus ciprestes escolhidos. Chegarei às suas pousadas extremas e do seu denso e fértil pomar. Eu mesmo cavei e bebi a água dos estrangeiros, e blá, 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 blá. Tudo arrogância. Arrogâncias e arrogância. Aí o Senhor manda dizer: mas eu conheço o teu assentar, eu conheço o teu sair, o teu entrar, e eu conheço o teu furor contra mim. O rei da Síria, Senaqueribe, era um cara furioso contra o Senhor. Ele queria destruir Israel, Judá,
por causa daquilo que Judá representava e representa, o Senhor. Ele estava atacando aquilo que Judá carregava, o cetro, o testemunho de Deus na terra. Mas ele diz assim: eu conheço o teu furor contra mim, por causa do teu furor contra mim, e porque a tua arrogância subiu até os meus ouvidos, eis que porei um anzol no teu nariz. Esse foi o primeiro rei a usar piercing, né? Eis que porei o meu anzol no teu nariz e o meu freio na tua boca, e te farei voltar pelo caminho de onde vieste. E isto te será por sinal. Este ano se comerá o que espontaneamente nascer, e no segundo ano o que daí proceder. No terceiro ano, porém, semeai e colhei, plantai vinhas e colhei, comei os vossos frutos. O que escapou da casa de Judá e ficou de resto, tornará a lançar raízes para baixo e dará fruto para cima. Porque de Jerusalém sairá o restante, e do monte do Sião o que escapou. E o zelo do Senhor fará isto. Porque assim diz o Senhor acerca do rei da Síria: não entrará nesta cidade, nem lançará nela nenhuma flecha. Não virá perante ela com escudo, não há de levantar tranqueiras contra ela. Pelo caminho por onde vier, por esse ele voltará. Mas nesta cidade não entrará, diz o Senhor, porque eu defenderei esta cidade para a livrar, por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Meu Deus, eu me emociono. Eu fico imaginando, eu vou lendo, eu vou imaginando Jerusalém, eu conheço Jerusalém, vou imaginando aquele povo apertado, não tem para onde sair, meu irmão. Não tem para onde sair, meu irmão. Deserto de um lado, deserto de outro, aquela cidade ali, naqueles montes de Sião, não tem para onde correr. Cercou, cercou. E aí Deus fala: não vai cercar, não vai entrar, não vai atirar nenhuma flecha. Então, naquela mesma noite, versículo 35, naquela mesma noite, e aqui nós estamos falando de batalha espiritual, e sempre, sempre, pode escrever aí a palavra sempre. Sempre que nós falarmos de batalha espiritual, você vai ver a palavra anjo. Os anjos, eles vão fazer aquilo que nós não temos força para fazer. Tem crente querendo enfrentar o diabo de peito aberto. Você não vai fazer isso. Os anjos de Deus vão fazer isso. Então, naquela mesma noite, saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios 185.000 homens. 185.000 homens em uma noite. Em uma noite. 185.000 velórios em uma noite. 185.000 corpos em uma noite. Na mesma noite. Para ninguém pensar que era coincidência. Morreram em uma só noite. 185.000 soldados. Sem intervenção humana. E quando se levantaram os restantes pela manhã, eis que todos estes 185.000 eram cadáveres. Isso foi um choque no rei da Síria. Senaqueribe ficou chocado. Deus deu um tapa na cara dele. O anjo do Senhor matou em uma só noite, enquanto dormiam, 185.000 soldados. Pastor, será que foi mal súbito? Foram 185.000 mal súbito. Maus súbitos. O anjo de Deus fez isso. Eu creio nesse Deus. Eu creio nesse Deus que ouviu a oração de Ezequias, que falou através de Isaías, e não só falou, foi lá e executou o que disse. Executou o que disse. Versículo 36 diz assim, então no versículo 35, quando se levantaram o restante pela manhã, eis que todos estes eram cadáveres. Retirou-se, pois, Senaqueribe, imagina o choque de Senaqueribe,
Retirou-se o rei da Síria e se foi. Voltou e ficou em Nínive. Sucedeu que, estando ele a adorar na casa de Nisroque, o seu Deus, Adrameleque e Cerezer, seus filhos, o feriram à espada e fugiram para a terra de Ararate. E Esar-Adon, seu filho, reinou em seu lugar. Meu Deus. Esse é o nosso Deus. Ah, mas agora nós estamos no tempo do Novo Testamento, no tempo de Jesus. O Deus continua sendo o mesmo. O que Jesus fez, Jesus pagou o salário do nosso pecado e nos reconectou a Deus por meio do Espírito Santo, nos dando o Espírito Santo. O Deus é o mesmo. O mesmo Deus que enviou o anjo que matou esses 185 mil soldados, nós servimos ele hoje com base na graça. Ele já matou todo mundo em Cristo Jesus. Se a pessoa aceita Jesus, não morre, não. Mas se a pessoa quiser afrontar Deus, enfrentar Deus, nós lutamos com Deus, não contra Deus. Lembra de Jacó? Tem que repetir. Jacó no Val de Jaboque. Jacó não lutou contra Esaú, ele lutou com Deus, para que Deus resolvesse a causa dele com Esaú. Então, meu irmão, vou ensinar você uma coisa aqui. Sempre que você tiver uma demanda contra seu irmão, essa é a sua oração. Que o Senhor, nosso Deus, seja juiz entre mim e ti. E ele dê a cada um segundo o seu proceder. Que Deus venha com justiça ou com juízo, depende do que a pessoa escolhe. Amém? Glória a Deus. Hoje eu passei um pouco, que a mensagem foi um pouco longa, né? Mas eu quero agradecer por permanecer aqui, os 576 membros nessa igreja, sentados aqui no banco, e no Instagram 324. Então, são 800, 900 pessoas aqui no nosso culto hoje, a igreja está crescendo. Agradeço muito a vocês. Aleluia. Então, meus irmãos e irmãs, não desprezeis a profecia. Eu quero orar nessa noite para que você se abra, para que Deus use pessoas com palavras proféticas para a sua vida. Abra seu coração. Se a gente continuasse lendo aqui a palavra de Deus, a gente ia ver que depois Ezequias ele ficou doente, né? E ele também teve uma cura maravilhosa porque recebeu uma palavra profética. Eu tenho aqui várias pessoas nos comentários falando que está precisando de oração, né? A Elis colocou aqui, o nosso Redentor vive e é poderoso contra nosso adversário, aleluia. Esse é o nosso Deus. Todos nós estamos inseridos em uma guerra e estamos, cada um na sua batalha, na sua frente de batalha. Mas você não vai enfrentar o inimigo corpo a corpo. O anjo do Senhor vai fazer isso. Cabe a você crer. Crê no Senhor, estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Que o Senhor prospere você nessa sua causa. Que o Senhor prospere você nessa sua causa. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Às vezes a sua causa é a demanda dentro da família, é o filho com o pai, é o pai com o filho. Às vezes a demanda é um filho que está nas drogas. Às vezes a demanda é um marido que está impaciente, é uma esposa que está impaciente, uma traição dentro do lar. Mas não desista do seu lar por causa da demanda. Não desista da sua família porque existe uma batalha. Não desista dos seus projetos que Deus te deu por meio de profecia por causa das batalhas.